Irmãos, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Curiosamente, não é plágio, foi o mesmo texto usado pelo pastor na reflexão de hoje de manhã, né? Quando ele começou a falar, eu abri o rascunho ali atrás e falei, João, olha aqui, né? Mateus 7, 24 a 27. E antes da gente ler o texto, vamos só contextualizar esse texto. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o que a gente conhece de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Na verdade, é um resumo dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, se você pega, são 109 versículos, e lê todos esses 3 capítulos, você vai estar tendo um resumão do que Jesus ensinou. E você vai perceber o quanto esses ensinamentos estão presentes depois na vida da igreja, nas cartas paulinas, na carta dos outros apóstolos. E Jesus, quando encerra este sermão de pronunciar, ele conta essa última parábola. E diz assim o texto. Então vão ler lá os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Irmãos, interessante que Jesus pega todo o ensinamento, depois que ele ensina todo o seu ensinamento, ele fala assim, vamos resumir aqui? Agora, se você pegar tudo que você ouviu e praticar, você vai ser como uma pessoa prudente, que ele ficou a casa dele sobre a rocha. Se você agora só ouviu e não praticou, você vai ser edificado a sua casa sobre a areia. E curiosamente que as consequências, as situações que se apresentam a seguir, e que ele diz, atingem as duas casas. Irmãos, a verdade é o seguinte, nós temos muita preocupação com a nossa família nos dias atuais. É ou não é? O quanto nós nos preocupamos, o quanto a gente ouve dizer o seguinte, não, criar filho na época do meu pai era muito fácil. Hoje em dia é complicado criar filho. Hoje em dia, irmãos e irmãs, nossas famílias são bombardeadas de tudo quanto é lado. Não é mesmo? Tudo tenta influenciar a família, tudo tenta atacar de todos os lados. Às vezes, nossos filhos chegam com palavras que a gente... Onde que ele aprendeu esse negócio? Né? Às vezes, vem com situações de lá para cá. Ô pai, ô mãe, como é que é esse negócio aqui? Me explica isso aqui. E você tem que parar e explicar para o seu filho algo que de repente ele ouviu lá fora e que você tem que tirar as dúvidas dele de muitas situações distorcidas e contrárias à palavra de Deus. A verdade, irmãos, que a chuva, o vento, a enchente pode atingir a nossa casa também. A verdade é que nós estamos no mundo, não somos do mundo, estamos aqui, sujeitos a acontecerem, a ser atingidos
por todas as situações da vida. E a grande questão agora é, como então que a gente protege a nossa casa? E aí, irmãos, nós queremos conversar algumas coisas rapidinho sobre isso aqui. São 3 passos básicos. Interessante que Lucas, quando ele fala, e Lucas narra esse mesmo texto, e Lucas diz o seguinte, que aquele homem prudente cavou uma vala profunda até chegar na rocha. Irmãos, precisamos entender que se queremos ter uma família forte, se queremos que nossa casa, quando passar pelas tempestades da vida, não caia, não sofra danos, temos que edificá-la sobre a rocha. E interessante, irmãos, tudo que nós vamos conversar aqui nessa noite, deixa eu te falar, nós vivemos um mundo do imediatismo, não é assim? Você pede um lanche, se passou de meia hora, você já fica inquieto, porque o lanche não chegou na minha casa. Não é assim? Você vai em qualquer lugar, vai no banco, vai no médico, vai no supermercado, se a fila demora um pouquinho a mais, por que está demorando esse negócio? E a gente quer tudo para ontem. Mas, irmãos, quando a gente fala de cavar paleta, de cavar uma vala e edificar sobre a rocha, entenda que isso é um processo. Entenda que isso é feito dia após dia. Entenda que isso requer de nós persistência, requer de nós dedicação. Mas vale a pena. Primeiro ponto que nós precisamos entender: coloque sua família no altar de Deus. Não há nenhum outro lugar mais seguro para a minha família, para a sua família, do que no altar de Deus. Primeiro ponto, isso implica numa decisão. Precisamos tomar a decisão de colocar nossa família no altar de Deus. Orar, discipular, dentre outras coisas. Irmão, entenda que o que você tem de mais precioso na sua vida é sua família. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você irmão. O que você tem de mais precioso nessa vida é sua família. Me faz lembrar uma experiência nossa de vida. Quando João engravidou de Laura, isso lá em Salinas, lá no norte de Minas, o quarto da Laura estava prontinho. Laura não chegou a usar o quarto porque antes dela nascer, eu fui transferido para Conselheiro Pena. Ficamos em Conselheiro Pena 1 ano e 2 meses. Fui transferido para Araçuaí. Ficamos ali quase 2 anos. Fui transferido para Amorés, ficamos ali 1 ano. Fui transferido para Coronel Fabricino. E Laura, nessa época, estava com 5 anos. E parte da gente, e a gente está aqui hoje, parte da culpa é da Laura. Eu quero deixar isso claro para a igreja aqui. Tá? E aí, irmãos, um dia nós viemos aqui à igreja, ao culto, e participamos aqui, e na nossa volta para casa nós resolvemos parar ali no Biggs para lanchar. E Laura, pequenininha, né, falante, e de repente tinha um menininho na outra mesa, e ela chega para o menininho querendo conversar com aquela outra criança, e aquela criança muito tímida, e a mãe daquela criança vira para ela e fala assim: conversa com ela, meu filho, pergunta para ela qual que é o seu nome, onde que ela mora. E ela já respondeu: meu nome é Laura. Ele falou assim: eu moro. E dá aquele travada na cabeça, mas a gente é passado por um monte de cidade. Olhou para a gente e falou assim: mamãe, eu moro onde?
Irmãos, aquilo ali, para mim, foi doeu lá no coração. Comecei a pensar e falar assim, poxa vida, correndo atrás de emprego aqui, ali, tudo. E qual é a referência de local, de amigos que minha filha vai ter? Qual é a referência que nossa família vai ter? E esse fato foi um dos fatos importantes para que eu e Jô parássemos e decidíssemos aqui. Vamos caçar um lugar para nós ficar quieto? Chega de ficar igual caracol, né? Com a casa nas costas. Vamos até para que nossa família seja edificada. Entenda, irmão, irmã, que a família é nossa. Ela é o bem mais precioso que nós temos. Sabe por quê? A minha vida e a sua vida, ela vai continuar através dos nossos descendentes. Nosso filho, nossa filha carrega nosso sobrenome, não é à toa. Ele carrega uma herança genética, e não só genética, uma herança emocional e espiritual tremenda, minha e sua. E nós precisamos entender que tudo, irmãos, na nossa vida é passageiro. E que aquilo que precisamos mais dedicar nossa atenção é para a nossa casa e nossa família. Segundo ponto importante, não apenas entenda que sua família é seu maior tesouro, mas valorize a sua família. Vou contar uma outra experiência engraçada para os irmãos aqui. Vocês já perceberam que na nossa casa, às vezes, a toalha bonita, o jogo de louça legal, a gente fica sempre guardando para apresentar quando tem visita? Deixa eu contar um negócio. Lá em casa sempre foi um tipo assim de reprovação da Jô. Na nossa casa é assim, tem aquela camisa furada que você gosta mais dela, tem aquela panela sem alça que a irmã gosta mais dela. Estou falando mentira aqui, irmãos? Tem aquela caneca com quebradinho que você gosta mais dela. E lá em casa tinha uma toalha com furada e eu gostava daquela toalha. Quando a Jô falava assim, arruma a mesa lá, eu colocava a toalha furada. E aí ela reclamava, tanta toalha bonita, você colocou a toalha furada. E ontem, acabando de preparar essa palavra, lembrei da toalha, que tinha um tempo que eu não via a toalha. Jô, cadê aquela toalha assim? Eu joguei fora. Você tanto usou, tanto essa toalha aqui não é mais para nós. Porque para a nossa casa, para a nossa família, nós precisamos sempre apresentar o melhor. Você está entendendo? Está entendendo que às vezes a gente é o primeiro a criticar a nossa casa, é o primeiro a reclamar da nossa família, reclamar do pai, reclamar da mãe, reclamar do filho, reclamar do irmão, da irmã? Faz isso não. Sua família é o que nós temos de mais precioso. Amém? Segundo ponto. Como que eu vou construir minha família, minha casa na rocha? Busque orientação de Deus em todas as áreas da sua vida. Tenha uma vida orientada pela palavra de Deus. Irmão e irmã, Bíblia, presta atenção nisso que eu vou te falar. Bíblia não é só para levar a gente para o céu, não ensina só o caminho para ir para o céu. Bíblia é um manual de vida enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Você, meu irmão, é um cidadão dos céus. Você, minha irmã, é uma cidadã dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Nossa pátria é além. O que nos aguarda é muito melhor do que isso. Glória a Deus por isso, porque Jesus temos a salvação. Porque Jesus
É o caminho, a verdade e a vida. Mas entenda que Deus é tão sábio que deixou o manual para a gente, que ensina para a gente como portar no trabalho, ensina para a gente como portar com os amigos, ensina para a gente como trabalhar a questão de finanças, como trabalhar a questão nossa de bens, ensina para nós como trabalhar a questão familiar, ensina tudo. E mais do que isso, irmãos, é tão sábio que até aquelas pessoas que tentaram outro caminho e deu errado, a Bíblia traz para nós registrado. Quantas falhas de pessoas a Bíblia traz registrado para mostrar, ó, faz igual fulano não, que vai dar ruim, né? Faz igual Esaú não, que vai dar ruim. Faz igual Caim não, que vai dar ruim. Faz igual Sansão não, que vai dar ruim. A Bíblia nos ensina. Então, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida orientada pela palavra de Deus. Oriente sua família pela palavra de Deus. Temos uma decisão a tomar. O que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia me orienta? O que a Bíblia me direciona? Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, ame essa palavra. Ame a palavra de Deus. Todo dia, vai lá, tira uma fatiazinha dela e degusta. Experimenta, viva, né? Queira cada vez mais o conhecimento dessa palavra. Uma das orações que eu tenho sempre feito a Deus: Senhor, me ensina mais a tua palavra. Abra mais a minha mente, abra o meu coração, para que eu compreenda a tua palavra e incline o meu coração para obedecer e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Terceiro ponto: pratique a palavra de Deus em sua família. Curioso, irmãos, curioso que nós queremos uma família abençoada. Se nós perguntarmos, saímos para fora dizendo assim: você quer uma família onde haja paz? Você quer uma família onde haja harmonia? Você quer uma família onde haja respeito? Você quer uma família onde haja amor intenso de uns para com os outros? Você quer uma família onde as pessoas se ajudem? Nós não vamos encontrar nenhuma resposta não, penso eu. Mas para que isso aconteça, irmãos, talvez o grande problema da humanidade atual: muitos têm ouvido a palavra de Deus e poucos se têm praticado. Ore com sua família, ore pela sua família. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nossos filhos, cônjuges, irmãos e irmãs, precisam ter a experiência deles pessoal com Jesus. E às vezes a gente acha que isso vai acontecer naturalmente, sem esforço. Meu irmão, não é bem assim. Ore para que seus filhos tenham uma experiência de ter Jesus como Senhor e Salvador. Ore para que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que seus filhos sejam engajados na obra do Senhor. Irmãos, precisamos ser intercessores pelos nossos filhos. Quando meu pai faleceu, uma das coisas que minha mãe falou para mim, ela falou assim: meu filho, hoje você está perdendo o intercessor. E olha que eu já era casado, eu e o Jô já tínhamos Laura, já morávamos lá não sei onde, e todo dia meu pai estava ali: Senhor, na tua presença eu trago a vida do Senhor. Na tua presença eu trago a vida de cada um dos filhos. Meu irmão, minha irmã, você que é filho, ore pela vida dos seus pais, ore pela vida dos seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente acha que é pouco orar, mas eu quero te falar mais uma vez: quando a gente ora, alguma coisa acontece.
Deus se move. Quando a gente ora, a pessoa é abençoada e a gente também. Segundo ponto, ensine no caminho. Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Irmão, não é para falar, esse é o caminho, aqui, você tem que ir para a igreja. Não, é para você dirigir. Não é para você falar para a sua família, aqui, você precisa orar. Vamos orar juntos? Meus irmãos, algumas práticas que o nosso exemplo na nossa casa pesa muito mais do que aquilo que falamos. Se seu filho ou sua filha, ou se você é filho, seu pai ou sua mãe, estiver orando, ele vai ser despertado para orar. Se ele te ver jejuando, vai ser despertado para isso. Se ele te ver lendo a Bíblia, vai ser despertado para isso. Mas se estiver brigando também, ele vai aprender a fazer essas coisas. Entenda, meu irmão, minha irmã, seja o exemplo na sua casa. Último item desse ponto: pratique o amor na sua casa. Amém? Irmãos, pratique o amor na sua casa. E aí eu quero me convidar o seguinte: abra sua Bíblia aí. A gente está falando que a Bíblia ensina para tudo, né? Abra aí Efésios 5, a partir do versículo 22. A gente vai estar lendo esse texto. Efésios 5, a gente vai estar lendo o 22 e o seguinte. Paulo, depois que ensina tudo, que fala tudo, Paulo começa trazendo algumas questões muito legais. Efésios 5, a partir do 22. Diz assim: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do povo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas, sejam tudo submissas ao seu marido. Aí vem os maridos agora. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ele, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Aí, irmão, você que agradou da primeira frase lá, né, para as mulheres, olha aqui agora. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí, como diz uma conhecida minha, é muito fácil se submissa a um marido que me ama pelo preço da igreja. Qual a intensidade do amor você tem pela sua esposa? Né? Para a gente pensar. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, e aí ele torna a falar, não obstante vós, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Caminha um pouquinho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que te ordenhe e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Amém? Irmão, não quer dizer que na sua casa vai mandar e todo mundo vai te obedecer. Quer dizer que a responsabilidade do cuidado da sua família é sua. Você é o sacerdote do lar. Não quer sua esposa, é sua auxiliadora, ajudadora, do mesmo nível, feita na costela, né? Você vai ser uma baixa terra macia na cabeça. Na costela. Irmão, ame a sua esposa como você mesmo. Filho, é o primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e a sua mãe. E vós pais, não provoqueis vossos filhos ainda, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Irmãos, praticar a palavra de Deus em nossa família, os frutos são gratificantes. Não é fácil não. Mas, como diz o conhecido, o único lugar de sucesso para nesse de trabalho é no dicionário. Mas vale a pena. A cada dia, meu irmão e minha irmã, nós investimos em nossa família. Não há ninguém que queira tão bem a nós quanto a nossa família. É o tesouro maior que Deus deu a cada um de nós. É a nossa casa. É a nossa família. Edifica a sua família na rocha. Cada vareta bem fundo, até chegar na rocha. Que seja isso um tempo de nós falarmos, Senhor, a começar em mim. Que eu seja a mudança do lar de vocês. Que a começar em mim. Que aconteça uma mudança no meu lar naquela dia. Que a começar em mim, naquela dia do lar seja mais e mais abençoado. Que a começar em mim, meu lar seja um pedaço do céu, seja um local do Espírito Santo habita, seja um local reconhecido como de milagre e oração, seja um ambiente em que Jesus quer trazer,